O nazismo foi uma doutrina que emergiu juntamente com o Partido Nacional Socialista Alemão no ano de 1933. Esse movimento é considerado um dos mais cruéis da história da humanidade, responsável pela morte de milhões de inocentes, principalmente judeus. Para atingir seus objetivos, o regime nazista empregou diversos métodos de extermínio, sendo um dos mais letais a câmara de gás, capaz de eliminar milhares de indivíduos simultaneamente. Eu sou o Sr. X e convido você a entender melhor como funcionavam esses dispositivos, amplamente utilizados durante o Holocausto. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que este é um tema extremamente sensível, que ainda hoje causa grande impacto emocional, seja pelo peso histórico que carrega, seja pelo sofrimento direto ou indireto. De famílias afetadas pelo Terceiro Reich, essa tragédia permanece como uma ferida aberta na memória coletiva. O chamado Terceiro Reich foi o nome dado ao regime nazista que governou a Alemanha entre 1933 e 1945, sob a liderança de Adolf Hitler. Durante esse período, o país foi transformado em um estado totalitário de caráter fascista, onde qualquer oposição política era proibida. O governo nazista exercia controle absoluto sobre sua população, promovendo uma ideologia ultranacionalista e autoritária. Hitler detinha poder total e sua palavra estava acima de qualquer lei. Ele próprio se declarava cristão, mas suas decisões e ações ignoravam até mesmo princípios religiosos, demonstrando o nível extremo de sua autoridade. Com isso, já é possível ter uma noção de como era a vida na Alemanha daquela época. Em 1929, uma grave crise econômica conhecida como Grande Depressão atingiu os Estados Unidos e afetou várias nações, incluindo Alemanha, Reino Unido, Holanda e Austrália. Quando o Partido Nazista assumiu o poder em 1933, a economia alemã começou a se recuperar, gerando empregos e realizando grandes obras de infraestrutura, como a construção de rodovias de alta velocidade, conhecidas como autobahns. Essas ações aumentaram a popularidade do regime entre a população. No entanto, esse cenário positivo durou pouco. Em 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial, dividindo o mundo entre os aliados e as potências do eixo. Desde sua fundação, o Partido Nazista já possuía planos expansionistas e defendia a ampliação territorial da Alemanha. Antes mesmo do início da guerra, o regime nazista já demonstrava interesse em invadir a União Soviética, começando pelos territórios da Polônia e da antiga Tchecoslováquia. Hitler alegava que os judeus haviam causado o conflito e responsabilizava os países ocidentais por interferirem nos assuntos alemães. De acordo com alguns historiadores, as tensões entre Alemanha e Polônia foram o fator decisivo para o início da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1º de setembro de 1939. Diante disso, Reino Unido, França e outros países europeus declararam guerra ao regime nazista. A Alemanha entrou no conflito com força, mas chamou a atenção do mundo pela brutalidade de suas ações, especialmente contra os judeus. Desde sua origem, o Partido Nazista já defendia ideias racistas e antissemitas, promovendo a supremacia da chamada raça ariana, à custa de milhões de vidas. Hitler ordenou a construção de instalações cercadas por arames farpados e rigidamente vigiadas, conhecidas como campos de extermínio. Nesses locais, inimigos do regime foram submetidos a atrocidades inimagináveis. Tudo isso foi motivado pelo ódio àqueles que eram considerados indesejáveis. O extermínio sistemático começou em 1939 e durou até 1945, resultando na morte de mais de 5 milhões de judeus, sendo que 3 milhões perderam a vida nos campos de concentração. Esse massacre, promovido pelos nazistas, ficou conhecido como Holocausto. Para os judeus, sobreviver significava viver em constante fuga e dependência da ajuda de pessoas dispostas a esconder fugitivos. Entretanto, aqueles que eram flagrados ajudando judeus geralmente enfrentavam o mesmo destino trágico,
Entre os diversos métodos de extermínio nazista, um dos mais temidos eram as câmaras de gás. Inicialmente, os oficiais da SS eliminavam prisioneiros em pequenos grupos dentro de caminhões selados, onde o monóxido de carbono dos escapamentos era despejado. Também era comum que execuções ocorressem a tiros em plena rua. Com o aumento do número de prisioneiros, os nazistas passaram a buscar métodos mais eficientes. Assim, salas especiais foram construídas para testes com pesticidas como alternativa ao gás de escapamento. No entanto, os líderes nazistas queriam um processo ainda mais rápido e eficaz. Dessa forma, em cidades polonesas como Belzec, Sobibor e Treblinka, surgiram câmaras de gás equipadas com tubos e chuveiros que liberavam monóxido de carbono gerado por motores a diesel. Esses espaços eram capazes de exterminar até 800 pessoas por vez. As primeiras vítimas eram indivíduos, considerados incapazes para o trabalho, como crianças, idosos e doentes, além de grupos marginalizados, como homossexuais e negros. Para ampliar a capacidade de extermínio, uma nova câmara foi inaugurada em Auschwitz, o maior campo de concentração já construído. Nesse local, foram realizados testes com outros produtos químicos, como o Zyklon B. Esse veneno, originalmente utilizado para eliminar piolhos, se transformava em um gás altamente tóxico quando exposto ao ar, liberando ácido cianídrico. As pelotas de Zyklon B eram colocadas em dispositivos específicos dentro das câmaras para acelerar a dispersão do gás. Em poucos minutos, cerca de 1.000 corpos já estavam no chão. O funcionamento das câmaras de gás era simples, mas terrivelmente eficiente. Ao lado dessas salas, existiam caldeiras e motores a diesel que produziam o gás mortal, transportado por tubulações e liberado por estruturas semelhantes a chuveiros. Em vez de água, o chuveiro despejava o gás, sufocando as vítimas rapidamente. Como esse método não causava dor imediata, os nazistas o batizaram de Programa de Eutanásia, para evitar pânico entre os prisioneiros. Os soldados eram instruídos a dizer que a sala era um local para banho coletivo e que, ao saírem de lá, os prisioneiros receberiam roupas limpas e reencontrariam seus familiares. No entanto, todos que entravam na câmara jamais saíam com vida. Além das câmaras de gás, aqueles que não eram executados diretamente morriam por desnutrição, doenças e condições insalubres nos campos de concentração. Em abril de 1945, com a invasão da Alemanha pelas tropas soviéticas, Berlim foi conquistada. Hitler, vendo sua derrota iminente, tirou a própria vida com um tiro, encerrando seu reinado de terror. Durante o regime nazista, cerca de 40 campos de concentração foram construídos. Até hoje, Auschwitz permanece como um triste memorial aberto à visitação para que as atrocidades cometidas nunca sejam esquecidas. O Holocausto é lembrado como um dos episódios mais cruéis da história da humanidade, não apenas pelo alto número de mortos, mas pela brutalidade e desprezo absoluto pela vida humana. Esse capítulo sombrio não é motivo de orgulho para ninguém e representa uma cicatriz profunda na história da Alemanha. A maioria dos alemães atuais prefere não lembrar desse período terrível. Por hoje, fico por aqui. Se achou o conteúdo interessante, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.